Então, continuando. Então, essa primeira camada, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Segunda camada, os campos de experiência. Então, as aprendizagens elas estão organizadas em torno dos campos de experiência. Então, todas aquelas 6, como se trabalhar aqueles 6 direitos de aprendizagens? Por meio dos campos de experiência, que são o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, escuta, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nós vamos também só citar superficialmente, porque a gente também vai ver ele mais minuciosamente em outra aula. Então, os campos de experiência eles estão compostos como uma organização curricular interdisciplinar, né? Ou seja, o que, o que estão organizados como disciplina no ensino fundamental são organizados em campos de experiência na educação infantil. É como se fosse uma nova proposta de organização curricular, saindo daquele tradicional currículo com disciplinas, com matérias. Vamos lá. Esses campos de experiências, eles têm como objetivo principal oportunizar e garantir que os direitos de aprendizagem eles sejam oferecidos às crianças, né? E a vivência, esse direito de aprendizagem, desculpa, perdi o fio da meada aqui. Essa proposta curricular em campos de experiência, ela permite o protagonismo da criança, permite que a criança ela seja o centro do seu próprio conhecimento, vamos dizer assim, né? Garantindo que, dando valor às experiências e ao tempo que a criança precisa para adquirir o conhecimento. Os campos de experiências, eles não se resumem em uma metodologia, tá? Ele não traz engessado um currículo, uma forma de agir, uma forma de colocar em prática a ação. Ele trata-se antes de um conceito para articular os conteúdos em uma proposta curricular e que leva em consideração a centralidade do sujeito, da criança e da experiência dessa criança. Vamos ver rapidamente de um por um, tá? Então, considera e estimula o processo de construção da identidade da criança. Desculpa, o campo de experiência, o eu, o outro e nós, ele considera e estimula o processo de construção de identidade, da identidade da criança, que é central para o desenvolvimento, né? E é um processo particular, que dura a vida inteira, mas que durante a educação infantil ela está mais, vamos dizer que, em evidência, né? Se conhecer o outro, o bebezinho se ver no espelho, ele reconhecer a sua fotografia e assim por diante. Então, é um dos campos. E esse campo também de experiência, ele destaca experiências que possibilitem a interação com outras crianças e adultos, situações de atenção pessoal, outras práticas sociais, de aprender a se perceber como um eu, de perceber o outro, né, os seus coleguinhas, as características de outras pessoas, de crianças, de adultos, a considerar o outro, a individualidade do outro, já para os já maiores, né, já começar a trabalhar as diferenças e a sua personalidade, a sua aparência, enfim. E a tomar consciência da existência de um nós, né? De um grupo humano ou vários grupos humanos cada vez mais ampliado e diverso à medida que vai evoluindo a idade dentro desse nível de ensino. Então, trouxe aqui resumidamente o que a BNCC traz para esse campo de experiência,
Então, nesse campo de experiência, deve ser olhado, né, respeitar e expressar sentimentos e emoções, então respeitar o outro e aprender a expressar os seus sentimentos e emoções, atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. É interessante que nessa fase, nessa faixa etária, o eu, o outro e o nós, principalmente em famílias de crianças, filha que é filho único ou que é caçula, muito distante do irmão, do irmão mais novo, vamos dizer assim, mais velho, desculpa. A individualidade, o não ver o outro é muito mais intenso, né? E se a gente for pensar na construção social atual, a gente consegue perceber que o direcionamento da construção familiar, ela vai para esse lado, de famílias de filhos únicos. Então, como trabalhar essa família de filhos únicos que criança que ela é o centro das atenções, ela não tem outra pessoa para dividir, ela não precisa dividir o brinquedo com outra criança, ela não precisa dividir o doce com outra criança. E quando ela chega na escola, é o professor que vai começar a trabalhar essa, essa socialização, esse respeito com o outro. Então, pensando aí, já coloca em prática esse pensamento de como são as crianças pequenininhas, de como trabalhar esses conteúdos. Então, a gente só consegue ver na prática esses campos da experiência se a gente parar e pensar na característica dessas crianças pequenas. Né? Vamos para o próximo campo de experiência. Corpo, gestos e movimento. Bom, o corpo por si só, ele é um instrumento já expressivo e comunicativo dizer que por excelência, né? A gente se comunica com gestos, a gente se comunica com expressões, a gente se comunica com movimentos, enfim. O corpo serve de suporte para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento mental, social. Ele é essencial na construção de afetos e de conhecimento. Esse campo, ele destaca experiências no qual o corpo, os gestos e os movimentos, eles constituem uma linguagem que as crianças desde cedo fazem uso, né, e que se orientam em relação ao mundo. Como assim? A criança muito pequenininha, ela ainda não fala. Então, o corpo dela é a forma dela se comunicar, os gestos dela, os movimentos, como ela age e reage é a forma de comunicação. Então, o bebê ele já começa a perceber que se ele sorrir, a outra pessoa sorri para ela de volta. Então, essa é uma forma, um gesto, um movimento corporal que ela aprendeu que tem devolutiva, tem uma certa devolutiva, né? Então, esse campo, ele destaca, eu já falei, né? Destaca essas experiências e, mais especificamente, o manual ele traz que é uma forma de reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis, apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo, utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumentos de interação com o outro e com o meio, coordenar suas habilidades manuais. Então, vocês conseguem observar que do primeiro ao último, se tem uma progressão em relação à evolução do conhecimento que se espera dentro desse campo de experiência, né, dos mais bebezinhos aos maiores. Próximo campo de experiência. Bom, traços, sons, cores e formas. Nesse campo, as crianças elas vivem em um ambiente que está em constante mudança. Envolve pessoas, envolve atividade, espaço, objetos e materiais. Esse contato com todas essas possibilidades, né, nesse contato,
elas buscam perceber, reconhecer e significar e representar todo esse ambiente. Esse campo ele destaca a experiência que as crianças tenham, destaca que é importante que as crianças tenham a oportunidade de perceber o ambiente como um ambiente que tem traços, sons, cores e formas, né? Com os diferentes ambientes, os diferentes materiais, as diferentes pessoas. E, no geral, a gente vai ver isso mais especificamente em uma aula específica para para os campos de experiência. Vamos esmiuçar todos. Bom, na BNCC ela traz que nesse campo de experiência a criança precisa discriminar os diferentes sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva, expressar-se por meio de artes visuais, utilizando diferentes materiais, relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. Então, a gente consegue até perceber, tanto no corpo, gestos e movimentos, quanto no traço, sons, cores e formas, um pouco da nosso objeto de conhecimento, da nossa área, né? Então, a educação física, nosso objeto de trabalho é o movimento do corpo humano. Então, a gente consegue perceber que dá para trabalhar principalmente nesses dois, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, na nossa disciplina. Não que os demais não possam também, isso é até importante vocês pararem para pensar, onde é que a gente se encaixa dentro desses campos de experiência. Então, próximo, fala, escuta, pensamento e imaginação. Então, esse campo ele ressalta experiências que evidenciam a estreita relação entre os atos de fala e escuta e a constituição da linguagem e do pensamento humano desde muito bebezinho até os 5 anos e 11 meses, que é o que compreende a educação infantil. Na BNCC ele traz que nesse campo de experiência a criança precisa expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações por diferentes meios, argumentar e relatar fatos oralmente, isso já para os maiorzinhos, né? Em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ouvir é compreender, contar, recontar e criar narrativa, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Então, por mais que aí eles ainda não estejam lendo, né, mas já começar, já fala um pouco da transição, né, que a gente vai falar mais adiante. Por fim, o último campo de experiência, mas não o último por conta de ser uma organização hierárquica, mas mas é o último que eu vou citar. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse campo de experiência, pessoal, destaca-se a experiência que as crianças, por exemplo, falam, descrevem, narram, explicam e fazem relações, que são requisitos fundamentais para a construção e a ampliação do conhecimento, né, dos saberes que ela está ali trabalhando. Na BNCC, elenca um monte de coisa aqui. Então, destaca que a criança ela precisa identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. É grande, é pequeno, é verde, é amarelo, é redondo, é quadrado, enfim. Interagir com o meio ambiente, com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Utilizar vocabulários relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, espaço, dentro e fora, e medidas, comprido, curto, grosso, fino, como meio de comunicação de suas experiências.
Utilizar a unidade de vida, dia e noite, dias, semanas, meses e ano, e noções de tempo, presente, passado, futuro, agora, antes, depois, para responder às necessidades e questões do cotidiano, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos, etc. Então, no geral, esses são os campos de experiência que precisam ser trabalhados, lembrando que para cada campo de experiência se tem objetivos específicos em relação à etapa, da educação infantil, tá? Que são três. Se vocês devem lembrar que nós falamos na aula passada, se eu não me engano. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Vou interromper agora para não ficar muito extensa essa gravação.